Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Ionara Santos e essa playlist é designada apenas para livros. Antigamente eu fazia as resenhas do livro e postava no story do Instagram, e agora eu tô fazendo diferente. Esse é a primeira resenha que eu vou fazer em vídeo. E se você veio aqui pelo título do livro, deixe já seu like e se inscreva no meu canal para mais conteúdos. Bom, o livro de hoje é sobre o Diário de Anne Frank. Isso mesmo. É um livro de história. Eu particularmente gosto muito dos livros de história que falam sobre economia, administração, vendas. São o meu estilo de livros, né? São o portfólio que eu geralmente escolho a dedo. Mas aqui você vai ver livro de todo tipo. Bom, essa história é bem interessante, né? Eu acho que todo mundo deveria ler Anne Frank, porque ela relata vários assuntos diferentes, né? É o cotidiano de uma pessoa, só que não é uma pessoa comum. Ao longo do nosso vídeo, você vai escutar algum barulho de vida. Como assim, barulho de vida? Você vai escutar moto, pessoas falando, carro passando. E é sobre isso que eu vim falar. Eu escolhi esse ambiente para conversar e falar sobre esse vídeo, porque quando a gente escuta barulho, a gente vê vida, vê liberdade. E essa história vai falar de uma pessoa que perdeu isso. A história de Anne Frank, ela começa a escrever quando ela está sem a liberdade dela. Liberdade de quê? Liberdade de sair para onde você quiser, de conversar com quem você quiser e fazer coisas básicas. A Anne, ela vai ficar presa como se fosse um galpão, abaixo de um escritório, né? E eles passam por situações que, para uma garota que nem a Anne Frank, você se pergunta assim, poxa, será que eu, com a idade que eu tenho, aguentaria? Foram essas perguntas que eu me fiz ao longo do decorrer da leitura, né? E assim, no começo da leitura, esse livro, eu achei que ia ser bobo, né? Quando eu comecei a ler, que eu vi ali uma menina de 12 anos escrevendo um livro que tinha coisa assim de rebeldia da adolescência, de amor, esse tipo de situação, de ser a mais querida do pai, a irmã ser mais querida ou coisa parecida, eu achei que ia ser um diário bobo, um diário em que a gente julga ser besta, vamos dizer assim, porque é uma criança escrevendo. Mas na verdade não. É interessante como cada pessoa tem algo a contribuir. E com a Anne não foi diferente, né? Então ela começa assim, já com o intuito desse livro virar um livro, né? Do diário dela virar um livro. E ela usa como hobby, né? Ela sempre escreve no diário com o intuito de contar o que eles estão passando ou algo que ela mesma está sentindo. E uma das primeiras partes que eu marquei aqui, esse livro aqui é da editora Best Bolso, certo? Então na página 179, para quem possui o livro ou desejar aderir, 179 no comecinho tem dizendo assim: a gente pode estar sozinha mesmo quando é amada por muitas pessoas, quando não é o único amor de ninguém. Então, ao longo da história você vai ver a Anne, ela com características de depressão, de tristeza, porque há situações em que os anos vão se passando e a comida começa a acabar, eles não podem fazer, tem horários para tomar banho, tem horários para fazer zoado, tem horários até para fazer suas necessidades básicas, né? Como eu coloquei, tomar banho e fazer um xixi ou coisa parecida. Então assim, é um lugar totalmente escuro, né? Porque eles têm que ficar o tempo todo com as portas fechadas, não pode fazer nenhum tipo de movimentação, a não ser que no escritório acima esteja com vida, né? As pessoas estejam trabalhando no escritório, aí eles podem fazer movimentações. Eles fazem rodízio de observar como é que está a situação do local. Tem um momento da história em que acontece tanto assalto no escritório que eles ficam aterrorizados, né? Todo mundo com medo, apreensivo, porque os ladrões podem chegar a encontrar o esconderijo deles.
Para quem não sabe, a história da Anne Frank acontece durante a Segunda Guerra Mundial. E é por isso que a Anne está no esconderijo. Então, assim, era uma família que tinha muito dinheiro, era bem socialmente, mas aí essa família é obrigada a sair da sua casa, a abandonar a sua casa e se deslocar para um esconderijo, né? Nos fundos, numa parte interna, escondida, obscura, como se fossem fugitivos, ladrões, pessoas sem significância para a sociedade, né? Para não morrer, para não ser motivo de ser preso ou coisa parecida. Então, assim, é uma história linda, né? Mas tem esses pontos. Eu vi uma menina se apaixonar, eu vi uma menina tentar entender as pessoas da sua família, eu vi uma menina com saudade da escola, eu vi uma menina que possuía rebeldia, eu vi uma menina apaixonada pelo pai, eu vi uma menina que fazia análise de todo tipo de coisa. Eu fiquei impressionada com a quantidade de coisa que essa menina estudava. E detalhe, não era uma característica só dela, era uma característica que já fazia parte da família dela. Então, o pessoal estuda inglês, espanhol, holandês, hebraico, se eu não me engano, tailandês, matemática e história. Tem um momento em que a Anne fala que começa a estudar a Bíblia e termina com matemática no dia. Tipo assim, ela vai do mundo ao outro, ela estuda muito, e é isso. O intuito dessas resenhas aqui no YouTube é justamente trazer todo tipo de conteúdo. Eu me encontrei nesse livro porque eu me identifiquei. Então, não é porque meu canal é de economia e investimentos que eu não vou falar aqui de uma história interessante como essa. Ela tinha o hábito de leitura, ela tinha o hábito de estudar. E é isso que você, investidor, também tem que ter. Você precisa ver relatórios, você precisa estudar como é uma empresa ou coisa parecida. E também para atrair outras pessoas, pessoas que têm interesse também no conteúdo e também que gostam do mesmo repertório de leitura como eu, né? Tem uma parte aqui interessante também, na página 180, que diz assim, que foi uma que eu marquei também. Anne, é você mesmo falando de ódio? Ah, Ana, como pôde, perdão. Continuei sentada com o caderno aberto na mão, me perguntei por que fiquei tão cheia de raiva e ódio a ponto de precisar contar tudo a você, que no caso é o diário, que ela chama de Kit. Tentei entender a Anne do ano passado e me desculpar por ela, porque enquanto eu deixar você com essas acusações e não tentar explicar o que as provocou, minha consciência não ficará limpa. Então, assim, eu vejo uma evolução também. Como eu falei no início, a Anne, ela sente uma raiva da mãe. Não tem um gatilho específico do porquê, né? Ela só explica que não sente o mesmo amor, acha que é tratada diferente, né? E aí ela relata várias vezes ao longo do diário essa não vontade de estar perto, essa não vontade de dizer um eu te amo, um eu tenho orgulho de você ou coisa parecida. E eu vejo uma evolução da Anne nesse aspecto, né? Porque a Anne, ela se pergunta por que ela tem tanta raiva, por que ela tratou a mãe dela de um jeito ou de outro. E a gente também dá um desconto pelo local, né? Imagina você perder sua liberdade, estar com medo o tempo todo, não poder fazer as coisas básicas, ver suas roupas se perderem, comida acabar, não poder olhar por trás de uma janela, né? O que está acontecendo por fora de uma janela. Você vê bombas sendo soltadas próximo ao seu local, pessoas importantes doentes sem poder ir para o hospital. Enfim, várias situações diferentes que a Anne passa que, sinceramente, eu não sei se eu mesma aguentaria, né? São situações bem difíceis. Então, assim, o livro tem muito o que falar, tem muitas coisas interessantes. Eu grifei vários pensamentos, várias colocações, mas a parte que mais me tocou, fora essa evolução dela, foi bem no final, né? No final do diário, parece que a Anne parece que ela sente que vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei se é porque a gente já sabe o que vai acontecer, ou se porque realmente, ao decorrer que ia acontecer nas situações, a gente já conseguiu perceber que realmente ela estava sentindo.
Quando está perto de acontecer a denúncia do local, que eles são capturados, a Anne, ela começa a relatar mais no diário, ela escreve mais páginas, ela fala mais sobre o assunto. E ela também, acontece muitos, tipo 3 vezes na semana, a questão dos ladrões irem tentar roubar o escritório. Então assim, muito medo, muita apreensão, sem comida, bem mais sem comida, tipo, tem um momento em que eles só comem batatas e no finalzinho conseguem morangos. Aí os morangos alguns são mofados, então assim, até a situação da comida é precária. Tem uma senhora também, que é a mãe do garoto, que ela meio que se apaixona durante esse momento, né, de se esconder, que ela relata o tanto que ela tá apreensiva também. Então assim, vai de uma menina a uma senhora com medo do momento ali que está passando, mediante todo aquele impacto da Segunda Guerra Mundial. E tem uma parte interessante também, que eu acho que tem tudo a ver com o canal, que ela fala sobre a questão de você ver que tem uma dificuldade, uma necessidade, uma fraqueza, e você aceitar isso, não modificar. Fica na página 356 e ela diz assim: será realmente uma característica admirável não me deixar ser influenciada pelos outros? Será que estou certa em seguir minha consciência? Para ser franca, não consigo imaginar como alguém poderia dizer eu sou fraco e continuar assim. Se você sabe isso ao seu respeito, por que não lutar contra? Por que não desenvolve o caráter? A resposta deles sempre foi: porque é muito mais fácil não fazer isso. Essa resposta me deixa desestimulada. Fácil? Quer dizer que também é fácil uma vida de mentiras e preguiça? Ah, não pode ser verdade. Não pode ser verdade que as pessoas se sintam tentadas pela facilidade e pelo dinheiro. Pensei muito em qual deveria ser minha resposta, em como poderia fazer Peter acreditar em si mesmo e, acima de tudo, mudar para melhor. Não sei se estou na trilha certa. Tem outra parte também na página 357. Estamos todos vivos, mas não sabemos por quê ou para quê. Estamos procurando a felicidade, levamos vidas diferentes e ao mesmo tempo iguais. Nós 3 fomos criados por boas famílias, temos a oportunidade de obter uma formação e de nos transformarmos em alguma coisa boa. Temos muitos motivos para esperar grande felicidade, mas precisamos merecê-lo. E isso é algo que não se pode conseguir pelo caminho fácil. Merecer a felicidade significa fazer o bem e trabalhar, e não especular e ser preguiçoso. A preguiça pode parecer convidativa, mas só o trabalho dá a verdadeira satisfação. Acho que tem tudo a ver. Eu acho que a gente não pode aceitar a situação em que você está se ela te desagrada. Então, para que ficar no comodismo, na sua zona de conforto, se ela não te satisfaz, se ela não te provoca felicidade, se você não está bem consigo? Então, isso também foi um ponto importante que eu achei que eu não esperava dela também. Então, assim, ela começa a relatar esses assuntos que são super interessantes, na minha opinião. Ela começa a falar também sobre expectativas do seu futuro. Quando terminar isso aqui, quando tudo acabar, que a guerra está próxima de acabar, eu quero voltar para a escola, eu quero fazer isso, eu quero publicar meu livro e etc. Né? Então, assim, ela conversa bastante. E aí, a última escrita no Diário de Anne Frank foi dia 1 de agosto de 1944. Essa foi a parte que mais mexeu comigo, porque no dia 4 foi denunciado que eles estavam ali e aí levaram todo mundo. E aí eu vou ler o pós-fácil, que é justamente dizendo o que foi que aconteceu com cada pessoa. Na manhã de 4 de agosto de 1944, entre 10 e 10h30, um carro parou na rua. Dele saíram várias figuras. Um sargento da SS uniformizado, caos e no mínimo 3 membros holandeses da Polícia de Segurança, armados, mas com roupas civis. Alguém deve ter delatado. Eles prenderam as 8 pessoas que estavam escondidas no anexo, além do Victor, mas não levaram Miep e Elizabeth. E pegaram todo o dinheiro e os objetos de valor que encontraram.
essas foram as pessoas que ajudaram eles a se esconderem e a manter o máximo possível de mantimentos e roupa. Kungle e Kerman, não sei se esse nome está correto, tá, pessoal? Foram para uma prisão em Amsterdã, no dia 1º de setembro de 1944. Foram transferidos sem julgamento para um campo em Amersfoort, na Holanda. Kleiman, em virtude dos problemas de saúde, foi solto em 18 de setembro de 1944. Continuou em Amsterdã até sua morte em 1959. Kungle conseguiu fugir da prisão em 28 de março de 1945, quando estava sendo mandado com outros prisioneiros para um campo de trabalhos forçados na Alemanha. Emigrou para o Canadá em 1955 e morreu em Toronto em 1989. Elizabeth, que é a Bip, morreu em Amsterdã em 1983. Mip ainda mora em Amsterdã e seu marido morreu em 1993. Depois de presos, 8 moradores do anexo foram levados primeiro para uma prisão em Amsterdã e depois transferidos para, acho que é Westerbork, campo de tiragem dos judeus no norte da Holanda. Em 3 de setembro de 1944 foram deportados e chegaram 3 dias depois em Auschwitz, na Polônia. Van Damme, segundo o testemunho de Otto, morreu na câmara de gás em Auschwitz em outubro ou novembro de 1944. Era a mãe da... Não era a mãe não, acho que era a mãe do Peter, se eu não me engano. Pouco depois as câmaras foram desativadas. Augusto foi transportado também para o campo de concentração em 9 de abril de 1945, ao que parece para outro campo de concentração depois disso. É certo que não sobreviveu, mas não sabemos a data de sua morte. Peter, que era o garoto que a Anne gostava, foi obrigado a participar da Marcha da Morte em 16 de janeiro de 1945, onde morreu em 5 de maio de 1945, 3 dias antes do campo ser libertado. Uma pena. Fritz morreu em 20 de dezembro de 1944 no campo de concentração, para onde foi transferido. Edith Franklin, a mãe da Anne, morreu em 6 de janeiro de 1945 de fome e exaustão. Margot, que era a irmã da Anne, e a Anne foram transportadas para o campo de concentração no fim de outubro e levadas também para outro campo de concentração depois, na Alemanha. A epidemia de tifo era uma doença que tinha na época, tá? Foi muito comum por conta da falta de higienização e das condições precárias do ambiente, que matou milhares de prisioneiros, por sinal. No caso, a irmã da Anne morreu e uns dias depois a Anne também chegou a falecer. Ela deve ter morrido no final de fevereiro ou início de março. Então, a Anne foi pega dia 4 de agosto e sofreu muito no campo de concentração, com certeza, porque ela só veio a morrer de uma doença, ou seja, sem cuidados médicos, totalmente debilitada, no fim de fevereiro para o início de março. Os corpos das duas irmãs foram provavelmente enterrados nas valas comuns. O campo foi libertado por tropas inglesas em 12 de abril de 1945. Faltou muito pouco para elas conseguirem a liberdade que tanto sonhavam pós-guerra, né? Mas infelizmente isso não veio a acontecer e isso mexeu bastante comigo, porque ela tinha muito a contribuir para o nosso mundo. O diário dela é incrível, relata várias situações de confinamento, situações de familiar, situações religiosas, situações sobre direitos, situações sobre religião. Então, assim, tantos assuntos importantes, tanta coisa que essa garota tinha, uma vida inteira pela frente. E, assim, me leva ao pensamento de que, às vezes, a gente não valoriza muito a vida da gente, né? Porque ela estava no começo da vida dela e não teve a oportunidade de realizar os seus sonhos, de voltar a ver seus amigos da escola, de ver novamente sua família reunida, reconstruindo a vida, né? Presenciou seu povo ali morrendo de várias formas diferentes, de doença, por marcha, em câmara de gás. Assim, é bem pesado, difícil, é inaceitável saber que tem pessoas que são admiradoras das pessoas que fizeram esses atos com essas pessoas. E assim, é um livro que eu super indico. Acho que todo mundo deveria ler o Diário de Anne Frank, por tudo. História, por pensamento filosófico.
por companheirismo, humanidade, enfim, vários aspectos. Então, para a gente concluir esse vídeo, eu quero deixar algumas coisas interessantes sobre o que foi deixado, né, o legado que foi deixado. Primeiro, que o livro foi publicado com a permissão da Anne, ela relata isso durante o diário. Como único sobrevivente da sua família, o único herdeiro da sua filha Anne, Otto, que foi o pai dela, que inclusive sobreviveu, casou-se novamente, a mulher nova faleceu e também era uma mulher que perdeu o marido e o filho no campo de concentração. Ele fundou a Anne Frank Foods, a AFF. Para quem deseja saber mais informações, eu vou deixar aqui na descrição mais sobre essa fundação aí. Na Basileia, Suíça, em 1963, e tornou-se responsável pelo legado de Anne. Desde a morte, o Otto, em 1980, a AFF continua seu trabalho com o objetivo de disseminar os escritos de Anne Frank e protegê-los da exploração ilegal. Os manuscritos de Anne estão expostos na Casa Anne Frank, em Amsterdã, e fazem parte do programa Memória do Mundo da Unesco. A AFF é uma fundação sem fins lucrativos, regida pela lei suíça. Sua admiração é feita por uma comissão de voluntários presidida há muitos anos pelo primo de Anne Frank, Elias. A finalidade da AFF é promover trabalhos de caridade em tributo a Anne e Otto. Era um desejo explícito de Otto que a AFF pudesse colaborar com um melhor entendimento entre diferentes culturas e religiões, encorajar a comunicação entre os jovens de todo mundo e contribuir com a paz. Então, eu vou deixar aqui na descrição o site em que você pode conhecer mais. E além do diário, a Anne escrevia poemas, estava concluindo, aliás, tinha começado outro livro, né? Se eu não me engano, é uma história de amor, e não concluiu, né? Ela deu uma parada. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Leiam Anne Frank, é importante. E quero deixar aqui para vocês o próximo livro que eu já estou lendo. Eu estou lendo esse livro aqui, que se chama O Maior Presente do Mundo, certo? Muito bom, em breve eu vou estar fazendo a resenha desse livro aqui. Para você que chegou até aqui, muito obrigado pela parceria. Não esquece de deixar o like aí para que outras pessoas possam ver esse conteúdo e colaborar também com informações. Se você souber mais informações sobre a Anne, que eu não citei aqui no vídeo, para não deixar ele tão longo, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou amar saber. Então, deixe seu like aí, me ajuda, se inscreve no canal para mais conteúdos. E até o próximo livro.